can't touch this. You can't touch this. Olá pessoal, vamos aqui comentar as atividades da semana 3, que continua, segundo o autor do PET, dentro do tema Os Valores, né? E é claro que nós aqui vamos falar de estética. Estética está mais numa parte separada, né? De estética mesmo, do que propriamente em valores, que eu colocaria dentro de uma questão mais ética. Mas vamos lá comentar. Provavelmente o único trecho desse PET que é propriamente de filosofia clássica, né? Então vamos descer lá e vamos comentar sobre as atividades. 1. Considere a seguinte afirmação do poeta Ferreira Goulart: a arte existe porque a vida não basta. O que essa frase quer dizer, né? Eu não sou nenhum poeta, nem sou especialista em literatura, mas acredito que eu possa te dar uma direção para poder interpretá-la. O que ele está querendo dizer é que a nossa vida cotidiana, ela muitas vezes ela é entediante. E a arte ela existe para que a gente possa ir para além dessa vida, né? Para a gente pensar, trazer coisas para ela que sejam mais interessantes do que aquela vida cotidiana que muita gente acredita ser monótona, né? Então, essa é uma interpretação possível de que uma dessas formas que nós procuramos dar sentido à nossa vida, e sentido é algo que está fora, né, da coisa, é a arte, né? Explique a relação desta frase com o conceito de mimesis em Aristóteles, né, que você estudou aqui. Eu destaquei aqui para você o trecho. Aqui, ó. Aristóteles confere à mimesis artística outro significado, diferente do de Platão, né, que era um significado mais negativo. A arte, na investigação de Aristóteles, não imita o mundo sensível, como Platão dizia. Ela recria o mundo segundo uma nova dimensão. Isso é muito importante. A arte, para Aristóteles, ela vai dar uma dimensão nova para aquela realidade que todos nós estamos encarando todos os dias. A arte mimetiza, né, copia, dá uma nova significação, ou seja, simula as possíveis formas de existir no mundo. Né? Tem uma frase muito famosa de Aristóteles, é que o ser se manifesta de muitas formas, mas nenhuma forma manifesta o ser. Então a arte é uma das formas de manifestar o ser que o ser humano pode utilizar para fazer, né? Para manifestar aquele ser que está presente para nós na realidade. Então, a relação entre essa frase e o conceito que você aprendeu está muito relacionada ao fato de que é possível que o ser humano, tanto para Ferreira Goulart quanto para Aristóteles, contribua para manifestar a realidade de uma forma diferente, que não é manifestada na realidade cotidiana que nós temos, né? É uma das formas de você responder essa questão. Questão 2. Ernst Fischer, na obra A Necessidade da Arte, considera a arte como o elemento essencial para a compreensão da realidade, na medida em que a arte ajuda o homem não apenas nessa compreensão da realidade, mas também porque possibilita o suporte necessário para o aumento da determinação de torná-la mais humana e mais hospitaleira para a humanidade. O que ele está querendo dizer aqui? Que esse autor, nesse livro, está querendo dizer que a arte é um elemento essencial para compreender a realidade. Por quê? Porque pode torná-la mais humana. Esse pronome relativo aqui está se relacionando a quem? A realidade, né? Tornar a realidade mais humana e mais hospitaleira para a humanidade. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer é que a arte pode fazer com que a nossa vida fique um pouco mais fácil, né? Um pouco menos difícil. Que nós possamos transformar a realidade em algo mais compreensível para nós humanos. Então vamos ver o que ela está perguntando. A partir dessa afirmação, é correto afirmar que, letra A,
A obra de arte, além de favorecer a interpretação do mundo, reivindica, ou seja, pede, né, exige transformações, né? Essa é a questão correta. Essa é a que tá, a alternativa correta, melhor dizendo. Por quê? Porque, olha só, ele está falando, além dela ser um elemento essencial para compreender a realidade, quem compreende não altera, né? Só compreende. Torná-la, transformá-la, alterá-la em algo mais humano, né? Em algo melhor para a humanidade. Então nós temos essas duas questões: interpretar compreendendo e transformando ao torná-la mais humana, né? Essa questão é a que está, essa alternativa é a que está correta. Por que as outras estão erradas? Vamos lá. Não importa o nível de letargia da arte, o que interessa é que funcione como bálsamo para espíritos exaustos. Não só isso, né? Ela tem que transformar, tá aqui, ó, esse verbo tornar, né? Transformar, alterar. Então essa tá errada, porque aqui dá a ideia de que a arte, ela é letárgica, né? Ela é passiva, e bálsamo, algo que nos deixa mais, assim, que cura a nossa doença, mas não que altera. Então, não contempla a parte de alterar. Então, essa está errada. Letra C. Se a arte acompanha as transformações do mundo, e se vivemos em uma época explicitamente mercadológica, então a obra de arte deve adequar-se às exigências do mercado, né? Lógico que não, porque a exigência do mercado é lucro, e a arte não deve nunca visar o lucro. Letra D. A força transformadora da arte, assim como numa perspectiva místico-espiritualista, ou seja, né, voltada à religião, prescinde de conotações sociopolíticas e históricas. É claro que não, né? A arte ela tem que estar inserida num contexto histórico e político. Letra E. Os seres humanos que não buscam uma forma de expressão através da arte têm capacidade de compreender a si mesmos e a realidade. Não. Não por quê? Porque aqui, com base nesse trecho, ele está falando que a arte é essencial para compreender a realidade. E aqui está falando que os seres humanos que não buscam uma forma de compreensão artística, eles têm sim capacidade de compreender a si mesmos e a realidade. Então ela está errada nesse contexto. Mas é lógico que em outro contexto nós poderíamos questionar. Nem sempre a arte ela ajuda a compreender a realidade. E não é necessário, como ele diz aqui, não é essencial que alguém busque a arte para compreender a realidade, né? Isso aqui é uma visão do autor. Então você não precisa concordar com isso. Mas se você não concorda, você tem que colocar bons argumentos para não concordar, né? Então, nesse caso, que isso fique bem claro, nesse caso, essa aqui está errada, certo? Também. Vamos ler a terceira questão. Leia os textos a seguir. O primeiro texto de Platão, o segundo de Aristóteles, e você sabe que eles pensam sobre arte coisas diferentes. Para Platão, né? A arte de imitar está bem longe da verdade. E se executa tudo, ao que parece, é pelo fato de atingir apenas uma pequena porção de cada coisa, que não passa de uma aparição. O que ele está querendo dizer é que a arte ocupa um pequeno lugar na realidade, tentando imitar de uma maneira muito fraca aquilo que aparece para nós e que é verdadeiro, certo? Então, Platão é um crítico da arte no sentido negativo. Para Aristóteles aqui então, né, o imitar é congênito, ou seja, ele nasce junto com o homem. O imitar é congênito no homem e os homens se comprazem no imitado, né? O imitar, ele está presente no homem, na natureza humana, se nós podemos falar assim, e os homens, eles ficam felizes, eles sentem prazer ao imitar as coisas. Então, olha, aqui uma compreensão negativa da arte, aqui uma compreensão positiva da arte. Com base nos textos, nos conhecimentos sobre estética e a questão da mimesis em Platão, que é negativa, e em Aristóteles, que é positiva, assinale a alternativa correta.
Para Platão, a obra do artista é cópia de coisas fenomênicas, coisas que aparecem na realidade. É um exemplo particular e, por isso, algo inadequado e inferior, tanto em relação aos objetos representados, quanto às ideias universais que os pressupõem. É essa que está certa, né? É isso aqui mesmo, tá certinho. Platão tinha essa visão negativa da arte como algo inadequado, inferior. Se você lê lá na República, por exemplo, né? Platão acha que não deve se ensinar música para as crianças na escola, nem poesia. E se for ensinado música e poesia, tem que ser bem restrito, olhado com bastante cuidado para não ensinar nada que desvirtue os jovens, né? Então essa está correta. Por que as outras estão erradas? Vamos lá, olha. Para Platão, as obras produzidas pelos poetas, pintores e escultores representam perfeitamente a realidade. Então já está errado, né? Isso aqui já está errado. Por quê? Porque elas são cópias sempre imperfeitas da realidade. Então você já pode pular, porque essa aqui já está errado. Letra C. Na compreensão de Aristóteles, a arte se restringe à reprodução de objetos existentes, o que veda o poder do artista de invenção do real e impossibilita a função caricatural que a arte poderia assumir ao apresentar os modelos de maneira distorcida. Não, se ele apresenta uma maneira distorcida, é uma maneira criativa, né? Então, Aristóteles está dizendo exatamente isso. O homem, ele pode criar de uma maneira diferente, né? E aqui, a arte não veda a invenção do real por parte do artista. Pelo contrário, dá a possibilidade de inventar coisas diferentes, né? Tá aqui, bem claro, aqui nessa parte do texto, ó, que eu marquei. A arte simula, inventa e cria, certo? Então essa aqui tá errada por isso. Vamos marcar aqui onde ela tá errada, né? Vedar o poder do artista de invenção do real. Letra D. Aristóteles concebe a mimesis artística como uma atividade que reproduz passivamente. Já está errado, né? Por quê? Porque ela reproduz ativamente, ela cria, ela inventa. Letra E. Aristóteles se opõe à concepção de que a arte é imitação e entende que a música, o teatro e a poesia são incapazes de provocar um efeito benéfico e purificador no espectador. Não, primeiro que ele não se opõe à imitação, ele acha que é uma imitação, mas ao contrário de Platão, ele acha que é uma imitação boa. Por quê? Porque ao invés de dizer que eles são incapazes de provocar um efeito benéfico no homem, ele diz que, aqui ó, tá claro aqui, né, os homens se comprazem no imitado, eles têm prazer naquilo que imitam. Né? Então é por isso que essa está errada, beleza? Espero que vocês tenham entendido tudo aí. São questões bastante interessantes e bem complicadinhas, né? Se você não conhece o que é estética em filosofia, mas que nós acho que conseguimos resolver muito bem. Vamos aí então para a nossa semana 4 do PET 2. Até lá!